Queridos irmãos, essa semana eu estava no monte e estava falando com o Senhor, e eu vejo muitas pessoas, elas dizendo que cada vez está mais difícil na igreja, está mais difícil no trabalho, está mais difícil no sistema financeiro, político. Eu estava orando e eu falava para o Senhor: Senhor, eu intercedia por toda a igreja. Eu dizia: Senhor, eu declaro que esse primeiro trimestre vai ser o melhor ano das nossas vidas, no nome de Jesus. E eu dizia: Senhor, a mim não me importa, Deus, como vão estar as finanças, a mim não importa como é que vai estar a política, mas o que eu quero, Senhor, é que esse ano de 2024 seja o meu melhor ano na Tua presença, seja o melhor ano em que eu produza frutos, seja o melhor ano no ano em que eu tenha intimidade contigo. E eu quero determinar que esse ano de 2024 seja o ano que nessa igreja os corações sejam curados. Porque eu estava, meus irmãos, no monte, e quando a gente está só com Deus, o Senhor, Ele traz tantas coisas na nossa memória. E começou a passar um filme na minha cabeça, desde o princípio da igreja. E eu via quantas pessoas que passaram por momentos de dificuldade e não conseguiram superar, e que foram ficando para trás. E eu refletia numa palavra, eu até compartilhava com o irmão Edson ontem, e eu falava assim: tem pessoas que perdem a sua oportunidade de fazer parte de uma história, porque não têm os seus corações curados na presença de Deus. Tem pessoas, Renan, que elas se isolam, são contaminadas por tantas coisas que elas acabam se retraindo, ficando sozinhas, e acabam morrendo. Eu quero ler uma palavra nessa noite com você, meu irmão, que tem muito a ver com isso, e eu quero profetizar a cura com essa palavra hoje aqui nesse lugar. O Barrachebe Assai Dorabadassai. Eu sinto tanto a presença de Deus, meus irmãos. Arabarracho, Deus, derrama, Senhor, ainda mais a Tua presença aqui nesse lugar. Durabarrachura, toca, Espírito Santo. Alcance pessoas que nos ouçam pela rádio, pessoas que estão nos assistindo pela internet, Senhor, alcança no nome de Jesus. Eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e o verso de número 40. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. O Evangelho de Marcos, capítulo 40, capítulo 1, verso 40 diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão, tocou no leproso e disse: quero que seja limpo. Senhor, eu apresento, Senhor, essa palavra no mundo espiritual. Vai quebrando, Senhor, todas as fortalezas, todos os principados, todas as potestades, tudo que o diabo tenha lançado, toda a seta maligna que tenha aprisionado, Senhor, pessoas, que tenha aprisionado, Senhor, no leito de enfermidade, que tenha aprisionado, Senhor, no isolamento, Senhor, espiritual. Eu profetizo, Senhor, a cura sobre a vida deles. Eu profetizo que esse 2024
será, Senhor, um ano em que as pessoas entrarão por aquelas portas e serão curados os seus corações e libertos aqui nesse lugar, através do poder da tua palavra, que somente ela, Senhor, tem o poder de trazer essa libertação e essa cura, no nome de Jesus. Pode sentar. Eu quero ser bem objetivo, irmãos. Louvado seja Deus. A lepra, ela sempre foi atrelada na palavra do Senhor ao pecado. A lepra não é somente um costume dos judeus, mas desde antes e em toda a antiguidade, toda espécie de enfermidade dermatológica contagiosa, ela era motivo de uma pessoa ela ser isolada dos irmãos, da sociedade, da sua igreja, da sua família e do seu trabalho. Interessante, quando você começa a ver a origem do diagnóstico de uma pessoa que era leprosa no Antigo Testamento e nas épocas de Jesus, é muito interessante, porque haviam 3 motivos principais para uma pessoa ela se tornar leprosa. Também quero dizer que a lepra que nós conhecemos hoje como uma doença de hanseníase, naquela época a lepra ela era muito mais abrangente. As doenças dermatológicas e contagiosas, todas eram praticamente vistas como uma lepra, e era ligada a uma pessoa que tinha sido amaldiçoada por Deus, de uma certa forma. Então havia 3 motivos principais que as pessoas ficavam doentes, e numa grande maioria delas não era um castigo de Deus, a não ser em alguns pontos principais e bíblicos, como nós conhecemos alguns deles, que eu não quero citar neste momento, porque esse não é o foco. Mas o fato é que uma pessoa que era exposta muito tempo ao sol, em períodos de muito deserto, porque as regiões aonde se discorre toda a história bíblica eram regiões de clima semiárido, desertos, e enfim, essas pessoas passavam por um período muito longo de deserto, exposição ao sol, e também a falta de higiene no cotidiano, na cura das feridas, e não ter o acesso a uma água limpa para limpar aquilo que estava sujo numa ferida, eram os fatores principais para se desenvolver uma lepra. Então entenda que a falta de acesso de algumas coisas, principalmente da água limpa para limpar algo que está sujo, era um fator principal para uma pessoa ficar doente, ser diagnosticado com lepra. A lepra, quando ela começava a se desenvolver, ela era vista primeiro com um pequeno inchaço na pele, era uma mancha que aparecia e ela acabava se desenvolvendo. Então quando isso acontecia, aquela pessoa ela era encaminhada para um diagnóstico. O diagnóstico, por ser ligado a um problema espiritual, naquele então ela é encaminhada para um sacerdote. O sacerdote da congregação, ou o sacerdote daquela cidade, era o que daria o veredito, e não o médico, se a pessoa estava leprosa ou não. O fato é que uma pequena mancha, um pequeno inchaço, se tornava um pouquinho maior. Ela primeiro ficava com a pele esbranquiçada, perdendo a coloração, depois ela tomava um tom muito mais avermelhado, e cada vez aquela pessoa ela tinha que ir para o sacerdote para mostrar aquilo ali, e o sacerdote não podia tocar naquela pessoa, ele tocava na ferida com uma espécie de madeira, uma espécie de cetro, e aquela ferida, se ela fosse aumentando, cada vez que ele ia sendo diagnosticado, de repente ela se tornava numa carne viva, e de repente ela começava a abrir-se mais e a supurar, e começava a sair uma pus, exalando um cheiro muito ruim de apodrecimento da carne. Então aquela pessoa ela era destinada a ser retirada do meio da sua família, da sua casa. Primeiro ela passava por uma espécie de isolamento de 7 dias, e se aquela pessoa em 7 dias ela não apresentasse uma melhora, e naquele momento ela já estava sozinha, isolada, longe dos seus amigos, longe da sua casa, do seu trabalho e da sua família, e se aquilo não curava, cada vez isso ia aumentando mais,
e da maneira que aumentavam a mais, ela se tomava da cabeça aos pés, e aí realmente aquela pessoa ela era colocada para fora da cidade. A uma distância havia leprosários, aonde essas pessoas todas contaminadas se juntavam, porque elas não podiam se misturar mais com a sociedade. O fato ele era tão grave na época bíblica, que o livro de Levítico trata 3 capítulos, são dedicados justamente à doença da lepra, guiado por Moisés. Do capítulo 13 ao capítulo 15, nós encontramos principalmente essas partes e essas que eu relatei, dessas manchas e da maneira que o sacerdote lhe fazia. O fato é que a doença era dividida por 3 etapas. A primeira era da ferida do homem, contagiando o homem, depois das suas roupas, das suas vestimentas, e depois até mesmo da sua casa, porque a pessoa, como ela tinha tido contato com as suas roupas, com a sua casa, depois era feita uma verificação, era necessário purificar as vestes. E também no capítulo 14, no verso de número 40, é muito forte, quando numa dessas leis, o sacerdote determinava e dizia, ia na casa e se encontrava uma mancha numa parede ou numa pedra, ele determinava dizendo, que seja arrancada essa pedra, que ela está contaminada, e seja colocada para fora, lançada para fora da sua casa. Quando eu olho para esses fatores, eu vejo que é muito e exatamente igual com a igreja atual, porque o fato é que a igreja e essas doenças da carne, essas doenças da alma, essas doenças do coração, se ela não é curada, ela chega a ser contagiosa dentro da igreja. Existem pessoas que elas estão profundamente feridas, machucadas, por exemplo, por uma falta de perdão. Tem pessoas que elas vêm à igreja, e é tanto a sua amargura da alma, pela sua falta de perdão, que ela acaba se contagiando com outras pessoas. Ou às vezes, nós podemos ver que tem pessoas dentro da igreja, que elas começam a se contaminar, que elas não se permitem ser limpas, até mesmo por essa água pura que nós sabemos que é Jesus, e elas dentro das suas casas, elas começam com pequenas manchas. Eu vou pegar um exemplo clássico. Tem pessoas dentro da igreja hoje, e isso é muito preocupante, porque nós vemos que pessoas começam na pornografia, em suas casas, somente com uma olhadinha na internet, ou começam provando somente um gole de uma bebida. Um golinho não faz mal para ninguém. Olhar aquela mulher que se apresenta com uma roupa, com uma vestimenta totalmente contagiosa, não vai fazer mal a ninguém. Mas o fato é que cada dia mais tem pessoas que estão leprosas dentro da igreja, porque qualquer coisa é motivo para ela se ferir, qualquer coisa é motivo para que comece a danificar um pouco da carne, e ela não se permite ser curada, porque ela não busca água viva, porque ela passa por um período de deserto que é interminável. E quando alguém está no deserto, a poeira, quando a gente está no deserto, o calor é intenso, a ferida é exposta, e quando alguém não se permite ser curado dessa ferida do seu coração, ela acaba contagiando outras pessoas. Por quê? Porque ela está dentro da sua casa, e ela começa a ser contagiosa, ela começa a reclamar, ela começa a contagiar os outros, com impurezas que ela adquiriu, porque ela não se permitiu limpar, porque ela não permitiu o perdão sair da sua boca, porque ela não deixou de olhar uma pornografia, porque ela não deixou o álcool, porque ela não deixou a fofoca, porque ela deixou que todas essas coisas começaram a ferir o seu coração. Então ela é uma pessoa ferida, que ela tem que ser colocada para fora. E o pior, quando uma pessoa está leprosa, quando essas feridas são abundantes e supurantes, ninguém consegue ficar perto, irmãos. Tem pessoas que, de um sentido figurado, elas fedem, elas te contagiam.
mas ela não quer ser curada. Ela quer continuar leprosa. E pior, ela não aceita. Porque uma grande maioria dos leprosos, eles se revoltavam quando o sacerdote determinava que ele estava impuro e ele tinha que sair do meio da sociedade. Mas irmão, mas sabe o que é tão tremendo e lindo nessa palavra? Porque o sacerdote, pastor Walter, ele não podia tocar no Antigo Testamento na ferida de um leproso. Mas nessa palavra, o leproso que está nessa história, que naquele momento ele ainda não tinha sido colocado para fora, porque ele estava com a sua ferida ainda pequena. Porque se esse leproso, ele estava com a sentença supurante, pastor Carlos, ele já tinha sido colocado para fora. Mas nessa palavra diz que Jesus passava pela Galileia, e aquele leproso estava com a sua carne machucada. Quem sabe ainda era uma pequena mancha lá, ainda não tinha sentenciado, ainda ele não estava totalmente perdido. E diz a Bíblia que aquele homem que estava leproso, quando Jesus estava passando, ele se jogou aos pés do mestre. Ele disse: Senhor, eu quero ser limpo, eu não aguento mais essa situação, eu não quero mais estar com essa ferida dentro de mim, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. A verdade é, meu irmão, que essas lepras que nós trazemos, elas nos matam aos poucos. O fato é que essa lepra, essa falta de perdão, esse vício que a gente não consegue largar, essa ferida que está no nosso coração, às vezes por situações de passado, ou porque algum irmão te contagiou, porque assim, era contagioso. Tem pessoas que a gente percebe que elas estão feridas pelas suas vestimentas, pastor Carlos. Tem pessoas que a gente vê que está contagiosa e a sua casa está contagiada. Ei, meu irmão, o Senhor está dizendo, assim como o sacerdote disse no capítulo 14, verso 40 em Levítico: pega essa pedra que está na tua casa, que está contagiada, e lança fora da tua casa. Pega essas vestimentas podres que às vezes a gente veste, e quando eu falo de vestimentas, ela pode ser física, mas ela também pode ser vestimentas espirituais. São feridas que nós mantemos. Pega essa vestimenta e joga fora. Ei, meu irmão, a oportunidade, sabe qual que é a grande diferença dessa palavra? Que no Antigo Testamento a pessoa tinha que se virar sozinha, o sacerdote não podia fazer nada. A única coisa que ele fazia era avaliar o nível da lepra. Mas nessa palavra aqui, meu irmão, é totalmente diferente. Nessa palavra que nós lemos, nós vemos um leproso que queria ser curado, e quando ele chega aos pés do Senhor, nós vemos que Jesus faz algo que nenhum sacerdote na época podia fazer. Quando aquele leproso diz: Senhor, me cura, diz a palavra que nós lemos que Jesus tocou na lepra. Jesus tocou na carne. Turabayako aramada rasai, Uribiako arabiasebiako aramada raseia. Sabe o que o Senhor está me dizendo? Que essa tua lepra, que essa tua ferida que está supurante, que já está fedendo, que você não aguenta mais, não adianta você ficar apresentando para fulano, não adianta você ficar apresentando para ciclano, não adianta você contar para A, contar para B. Ei, meu irmão, estou te dizendo que a única pessoa nesse mundo que reina e vive assim como foi louvado a Deus, e assim como está escrito nessa palavra, somente essa pessoa tem a possibilidade de tocar Ele na tua ferida. Somente Ele pode entrar dentro da tua alma e tocar aquilo que te dói,
aquilo que te afasta da presença dos teus amigos, aquilo que te afasta da presença da tua casa, aquilo que te afasta da presença dele. Porque o leproso era determinado como impuro. Mas sabe o que é lindo, meu irmão? Que essa palavra, ela está colocada entre duas partes, e logo no começo do Evangelho de Marcos, diz a Bíblia, que no prefixo anterior que nós lemos, diz que Jesus, ele estava pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Quando começa o capítulo 2, na parte posterior, conta a Bíblia, que uma multidão seguia Jesus, e aquela passagem, que aquele paralítico em Cafarnaum, ele é descido daquele telhado, e Jesus diz para ele, antes de curá-lo, perdoado estão os seus pecados. Essa palavra Marcos coloca entre a religião e o perdão daquele que é pecador, e o Senhor coloca um leproso para tocar no profundo da lepra de alguém, para ele determinar a cura sobre o leproso. Sabe o que a Bíblia é? Sabe que a igreja é? Lugar de impuros purificados por Jesus. E sabe o que é tremendo? Que no Novo Testamento, toda vez que Jesus curava um leproso, era usado uma palavra, um verbo, caterizo, que não significava cura, significava limpeza e purificação. Sabe o que Jesus quer? Ele não quer somente curar, Ele quer limpar as tuas feridas. Sabe o que Jesus quer? Ele não quer somente te curar, Ele quer te colocar dentro do reino, dentro da casa, dentro da igreja, porque essa parte do evangelho é colocado de maneira tão estratégica, porque Ele traz a cura para aqueles que são perdidos, Ele traz a cura para aqueles que são impuros, Ele traz a cura para aqueles que são rejeitados pela religião, Ele traz a cura para aqueles que são rejeitados pela sua família, Ele traz a cura para aqueles que são rejeitados pela sociedade. Somente Jesus tem o poder de curar a alma de alguém e trazer de volta para a vida. Somente Jesus. Somente Jesus tem o poder de curar a tua alma hoje e te trazer de volta para o lugar aonde você sempre deveria estar, que é na presença dele. Sabe por quê? Porque uma pessoa, pastor Carlos, quando ela chegava pelo sacerdote purificado da lepra, ele era acolhido de volta para o lugar aonde ele não tinha que ter saído, que era a casa de Deus. Não existe lugar mais importante, meu irmão, do que você estar limpo e purificado dentro da casa do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Ele quer curar a tua alma dessa lepra. Por isso eu quero que você fique de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque o Senhor me dizia que tem muitas pessoas que estão leprosos dentro da sua casa, que estão com a sua carne ferida, a sua alma machucada, e que nem o teu esposo, nem a tua esposa sabe, mas que essa lepra ela tem aumentado e ela tem te consumido. E essa lepra, ela está tão forte na tua vida, que ela já está no momento de estar desde a cabeça até os seus pés, você já não aguenta mais. E você diz: Senhor, eu não consigo, essa ferida eu já não aguento mais, ela me dói tanto, ela sangra todos os dias. Ei, meu irmão, minha irmã, você jovem que está aqui, não permita que o diabo decrete
o teu isolamento da vida. Sabe por quê? Porque o autor da vida, ele está aqui para te trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Só que você tem que permitir que hoje ele toque em você. Você tem que fazer como esse leproso. Você tem que se jogar aos pés dele e dizer: Senhor, me limpa. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é: eu quero que você seja limpo. O Senhor, ele quer te curar hoje. O Senhor quer curar a sua alma hoje, as suas feridas hoje. Por isso eu quero abrir esse altar. Eu quero que seja bem rápido, irmãos, que a gente não tem tempo. Mas você que tem alguma ferida da alma de alguma ordem, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que o Senhor quer tocar o teu coração. Eu quero que você saia bem rápido, saia, isso, pode vir. A palavra diz que aquele leproso, ele se colocou aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu quero ser limpo. Venha, venha, venha. Venha ser curado. O Senhor quer te tocar nessa noite. Isso. Obreiros, venham colocar as suas mãos aqui. Tem muitas pessoas com as suas almas cansadas e feridas aqui. Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai curando feridas, Senhor. Vai curando, Senhor, a alma. Toca no profundo. Deixa o Senhor te tocar. A palavra vai te tocar hoje, vai te curar. Somente Ele, o Senhor me dizia que somente Ele tem o poder. Isso, pode chorar aos pés deles, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. O Senhor, Ele quer ver a tua alma aberta, a tua ferida aberta. Vai, quebra, Senhor, quebra a corrente. Vai curando a alma, Senhor, vai curando a alma. Vai tirando a lepra. De prazer encheu meu coração. Urabai, aramanagachou, aramanagacéia. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele vai te tocar. Toca, Senhor. Tem pessoas que estão na nave da igreja. Entrega hoje. Não saia daqui, não saia daqui. Hoje é dia de cura aqui nesse lugar. Hoje é dia de cura aqui nesse lugar. Jesus tocou. Isso, Senhor, toca, entra, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, se jogando aos seus pés e dizendo: eu quero, Senhor, ser curado. Toque, limpa, purifica a alma, Senhor. Purifica a alma, Senhor, no nome de Jesus. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Oh, aleluia. Turabahashou barabahasai arabadahasai. Uribai aramanahashura baiadasai. Vai tocando, Senhor. Vai tocando profundo. Tem mais pessoas aqui, Senhor. Tem mais pessoas que não conseguem, Senhor, deixar esse vício. Não conseguem deixar essa maldição que persegue dentro de casa. Vai arrancando aquela pedra e lançando fora, Senhor, em nome de Jesus. Orabababashou. Toca, Espírito Santo, toca mais, toca mais. Traga de volta, Senhor. Existem ministérios aqui machucados, existem ministérios aqui suporando. Traz de volta, Senhor, traz de volta e cura, Pai.
nessa noite. Nós nos rendemos aqui nessa noite, Senhor, aos teus pés, Pai. Nós queremos, Senhor, mais de Ti para o ano de 2024. Pai, eu não quero, Senhor, como pastor dessa igreja, não quero pessoas aqui, Senhor, leprosas. Eu quero pessoas curadas aqui nesse lugar. Cura, 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 Pai, vai na alma. Senhor, a esse demônio que tem atado corações, que tem segurado pessoas como pecado, que estão leprosos, a tua palavra diz, Senhor, vai ser liberta, liberta hoje, Pai, liberta hoje, Senhor, aqui nesse lugar. Toca, 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 Pai, eu determino no mundo espiritual, coloque anjos aqui hoje para desaprisionar pessoas aqui nesse lugar. Visita, 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 visita. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebre correntes aqui, Pai. Liberta, Pai. Tem pessoas que estão seguradas na sua casa, no seu casamento. Durabaiara barra chura, baiaceia. Ei, 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 ei. Guerreia, guerreia. Tem um demônio agindo na tua casa. Dentro da tua casa, guerreia com ele, é você. Chega na tua casa, coloca os teus pés lá dentro disso. Aqui quem manda é Jesus. Aqui quem manda é Jesus. Ei, ei, vai, vai, vai. Recebe, recebe. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu quero determinar. Eu quero, no nome de Jesus. Segura um pouco, nenê. Levanta a sua mão. Que eu quero trazer uma autoridade delegada sobre a sua vida aqui nesse lugar. Você vai entrar na sua casa. Porque desde que eu estou trazendo essa mensagem, eu vejo como uma pedra. Sabe aquelas casas que são de pedra? As casas daquela antiguidade eram feitas assim. E tem pessoas que têm que arrancar rochas e não tem força lá de dentro. Tem pedras na sua casa que estão contaminadas, que fazem parte da estrutura. Nós não podemos ir em todas as casas, não dá, mas eu quero liberar uma palavra de autoridade delegada sobre a sua casa. Toarabai, Yunamahashou, Alarabadaceia. Uribai, Yakou, Aramanahashu, Arabadaceia. Duribikai, Yakou, Arabahashou, Arabasai. Você vai entrar na tua casa. Você vai colocar as mãos nos ombrais quando você pisar dentro da tua casa. Você vai determinar que esse demônio, essa pedra de tropeço que está lá dentro, vai perder as suas forças. Se é a personalidade, Deus vai mudar. Se é pecado de vício, Deus vai entrar. Se é pornografia, se é desejo sexual, se é uma maldição hereditária, se é uma ferida da alma, que alguma coisa aconteceu que eu não sei, você vai entrar na tua casa e você vai dizer: a autoridade, Jesus me tocou, Ele me curou, hoje eu sou limpo, purificado. E quando alguém está limpo e purificado, o diabo não tem autoridade. E diz que toda vez que Jesus tocava numa lepra, havia limpeza e purificação. Você vai sair limpo hoje daqui, com o Espírito Santo de Deus contigo, e aonde Ele entra não tem demônio que consiga ficar de pé. Levanta a sua mão agora que eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, que toda a autoridade do Teu Espírito, Senhor, e do Teu nome, ela seja, Senhor, delegada sobre essas pessoas que estão aqui. Pai, a cura nos corações, cura da alma, e a autoridade da pureza do Teu Espírito e do selo do Teu Espírito sobre eles. Pai, quando eles colocarão os seus pés nas suas casas e falarem no nome de Jesus,
aquele poder que há sobre todo nome, que é o teu nome. Não existe mais nada poderoso nesse mundo que o teu nome, Pai. Eu determino que eles levem essa autoridade, e demônio, que nenhuma pedra de tropeço que está dentro daquela casa, desse lar, da onde essa pessoa vive, Pai, ele terá autoridade sobre esse coração. Pai, no nome de Jesus, eu determino uma autoridade, Senhor, sobre eles espiritual, uma autoridade do teu Espírito sobre eles, no nome de Jesus. E todos dizemos amém, aleluia.